cidade de Roma está localizada na margem oriental do rio Tibre. Segundo a tradição, foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e era uma monarquia. Em 509 a.C. foi fundada a República, governada pelo Senado subordinado a 2 cônsules. Por terra, dominou as cidades circunvizinhas na Itália, sendo uma potência marítima após derrotar a rival Cartago nas Guerras Púnicas. No Oriente, os romanos dominaram a Síria de Antíoco Epifânio III, bem como a Macedônia e a Grécia. Corinto foi pilhada em 146 a.C. O exército romano era bem profissional. A crise política romana foi derivada de guerras civis. Para controlar as revoltas, houve o acordo entre os generais Crasso, Pompeu e Júlio César. Este tenta usurpar o poder que cabia ao Senado e foi assassinado pelos próprios senadores. Outro acordo houve entre os generais ligados a César, mas a rivalidade entre Otaviano e Marco Antônio derivou uma grande guerra civil que, com a derrota de Marco Antônio, deu plenos poderes a Otaviano, que passou a receber o título de Augusto César, ou seja, venerável. Augusto César era o governador romano durante o nascimento de Cristo. Seu reinado durou de 27 a.C. a 14 d.C. Foi ele quem instituiu a paz romana, ou seja, período de pacificação nas fronteiras e na sociedade romana, incluindo reformas na economia e manutenção dos costumes morais. Seu enteado, Tibério, que reinou de 14 a 37, estabeleceu a tirania, que foi seguido por Gaio Calígula, que reinou de 37 a 41. Este era insano e tentou humilhar os judeus, mandando colocar uma estátua sua dentro do Templo de Jerusalém, o que não foi permitido pelo legado sírio Petrônio, que protelou ao máximo este insulto. Foi sucedido por Cláudio, que reinou de 41 a 54, que respeitou a adoração dos judeus e foi amigo de Herodes Agripa I, o fazendo rei. No final de seu reinado, expulsou os judeus de Roma devido a instigações de Crestus, que muitos dizem fazer referência ao nome Cristo, ou seja, por cristãos. No reinado de Nero, que durou de 54 a 68, o incêndio de Roma foi posto a culpa em cristãos, o que deu na primeira perseguição. No ano de 68 a 69, 4 imperadores governaram Roma, até que Vespasiano, comandante do exército do Oriente, reinou de 69 a 79, terminando com a revolta judaica que começou em 66, havendo a famosa pilhagem de Jerusalém por seu filho Tito no ano 70, que comemorou o acontecimento com seu arco em Roma. A Judéia se tornou província imperial romana. O filho de Vespasiano reinou por apenas 2 anos, de 79 a 81, sucedido pelo seu irmão Domiciano, que reinou de 81 a 96, que pede para si o título de Senhor e Deus, perseguindo novamente os cristãos. Os romanos foram exímios nas artes, na engenharia, na arquitetura, na capacidade militar e administração, sendo devedores da filosofia e literatura gregas. Além disso, eram afirmadores da vida familiar, das virtudes e pietas, ou seja, o senso de serviço. Mas a imoralidade sexual, corrupção, assassínios e desprezo aos povos foram seu legado negativo. A religião romana era animista, ou seja, adorava espíritos e elementos da natureza. A adoração a deuses antropomórficos se deu com a expansão territorial, a exemplo da cópia dos deuses gregos, egípcios, a exemplo de Ísis, do deus persa Mitra, dentre outros. A adoração ao imperador romano em pessoa foi uma adesão dos romanos aos costumes orientais, sendo que o culto ao deus imperador se tornou um teste de fidelidade, que implicou em mais perseguições aos cristãos. Os sacerdotes romanos eram funcionários públicos, ajudam os senadores no discernimento de angúrios, faziam leis religiosas, faziam guerras religiosamente corretas. Haviam vários templos em Roma, com destaque para o templo dedicado a Júpiter, Juno e Minerva no Monte Capitólio. Na esfera doméstica, os altares nas casas eram dedicados aos deuses lares, espíritos dos antepassados. A participação religiosa do povo romano era misturada com o dever cívico. Não havia exclusividade para o ofício religioso, exceto para os cursos de formação de sacerdotes. As igrejas cristãs eram espaços em que a sociedade se dava apenas pela fé, o que era ideal para estrangeiros e se diferenciava do culto romano. O culto pagão romano era baseado literalmente em rituais.
O bem-fazer ritualístico dava a paz dos deuses ao fiel. Não havia uma relação pessoal com os deuses, o que havia era observância ao ritual. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 2, fala dessa paz com Deus dada apenas pela fé. A religião romana era de ordem legal. Os romanos aceitavam a introdução de uma religião estrangeira por meio do Senado. O culto a Asclépio, por exemplo, deus grego da saúde, foi aceito pelos romanos para uma cura de uma peste, fazendo um templo na ilha de Tibre em 291 a.C. Não havia exclusivismo na religião pagã, porém o Senado proibiu o culto a Dionísio, baseado na orgia e na bacanalha, o que desagradou o povo e crimes foram cometidos. As províncias romanas eram as públicas ou consulares, governadas por procônsules sujeitos ao Senado. Estas eram as terras mais ricas e organizadas. As províncias imperiais, que eram as fronteiriças, como a Síria, governados por legados nomeados pelo imperador, e as províncias menores, cujos legados eram os prefeitos ou procuradores de nível inferior à classe equestre ou de cavaleiros. O governo provincial era mais supervisor que executor. A política estava confiada aos conselhos municipais, que no caso da Judéia eram os conselhos dos anciãos. A religião era respeitada se não fosse problema. A coleta de impostos era de sistema próprio romano e os cidadãos romanos eram subordinados às leis romanas. A cidadania romana era dada por tempo de serviço no exército ou por influência. A religião judaica era provavelmente ilícita em Roma. Pelo menos havia uma liberdade tácita. Os judeus podiam reunir em sinagogas, guardar os sábados sem nenhuma importunação. As expulsões de 139 a.C., 19 d.C. e 41 ou 49 d.C. não foram medidas permanentes e não afetou o judeu cidadão romano. Os judeus costumavam ser aliados de Roma. As autoridades judaicas pediram intervenção a Roma para neutralizar os seleucidas em 140 a.C. Os judeus em Roma apoiaram Júlio César no século I a.C. e Herodes o Grande foi aliado de Augusto. No século I d.C., era a família de Herodes quem nomeava os sumos sacerdotes do templo. Os príncipes eram educados, por exemplo, em Roma. O cristianismo entrou em Roma pelas portas das sinagogas. No ano de 64 d.C., o rompimento da igreja com a sinagoga era total. Nero, ao culpar os cristãos pelo incêndio de Roma, o fez exatamente porque a parcela de fiéis era significativa. As discussões entre judeus e cristãos, principalmente os que eram de etnia judaica, eram bem acaloradas. Estas discussões possivelmente foram motivo da expulsão de judeus na época de Cláudio, em 49 a.C. Priscila e Áquila foram expulsos durante esta imposição, como diz Atos capítulo 18, versículo 2. A saudação de Paulo aos romanos não fala em igreja, mas aos amados de Deus chamados a serem santos, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 7. As reuniões eram nas casas e igreja era entendida exatamente como comunidade de fiéis. A presença judaica era comum nas reuniões cristãs, que era formada por uma fé que incluía toda a humanidade, como diz Romanos capítulo 2, de 1 a 16 e 15, de 7 a 13. A maioria dos fiéis era da classe servil, a exemplo das saudações feitas aos da casa de famílias, como diz em Romanos capítulo 16, 10 e 11. A igreja romana era influente no mundo mediterrâneo. A fé romana era anunciada ao mundo, como diz Romanos capítulo 1, versículo 8. Foi nessa cidade que Paulo foi executado após ter sido julgado por um prefeito pretoriano. Os romanos chegaram na Palestina através de Pompeu, entre 66 e 63 a.C., a pedido de Salomé Alexandra, para impedir uma guerra civil entre seus dois filhos. O templo foi profanado por Pompeu, que concedeu a sua purificação. A Síria se tornou província imperial que incluía Decápolis e Samaria. Os judeus mantiveram a Judéia, a Galiléia, a Idumeia e a Pérea, todos dependentes de Roma. No tempo de Júlio César foi nomeado Antípater, procurador da Judéia, que era o pai de Herodes, sendo este empossado rei dos judeus, reinando de 37 a 4 a.C., ornamentando o templo e incentivando o helenismo, ficando conhecido, porém, pelos atos cruéis que fazia. O reino de Herodes foi dividido em 3. Herodes Antipas ficou com a Galiléia e Pérea, Filipe com Traconites e Itureia, e Arquelau com a Judéia, Idumeia e Samaria, como diz Mateus capítulo 2, versículo 22 e Lucas capítulo 3, versículo 1.
Arquelau foi removido e os romanos tomaram a província. Pôncio Pilatos governou a Judéia de 26 a 27 a 36 d.C. O historiador Tácito o refere como procurador que matou Cristo no tempo de Tibério. Porém, provavelmente fosse prefeito, pois tinha 5 coortes de infantaria e um regimento de cavalaria. Era responsável perante o legado da Síria. Os historiadores Joséfo e Filo escreveram de seu perfil violento, massacrando galileus e samaritanos, sendo acusado perante o legado Vitélio da Síria. Pilatos foi convocado por Roma e cometeu suicídio de acordo com Eusébio de Cesareia. Agradecemos a todos que fizeram presença neste canal. Por reconhecimento, pedimos que deixe o like, faça comentário e inscrição. Que Deus esteja conosco.